E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 36, Mãe e Filhos. Lembrando que no último capítulo, Dona Isabel estava praticando o Evangelho no lar com os filhos, tá bom? Então, a partir daqui que nós vamos ver o desdobramento da leitura do Evangelho no lar. No comentário evangélico, eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. O viúvo de Isidoro parecia deter tão somente uma parte, a viúva de Isidoro, Gente, aqui já tem várias coisas para falar. Primeiro, quem não souber, vai capítulos lá atrás, lembram que Ismália tocou um piano lá no ponto de luz, do umbral, que é um ponto de socorro, posto de socorro, lá no meio do umbral. Ismália tocou o piano e a melodia virou frases na interpretação espiritual, de tanto que ela conseguia tocar sublime. Então é isso que André Luiz quer dizer aqui, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. Fábio, no capítulo passado, é um espírito superior que, na hora em que Isabel foi falar a respeito, dissertar a respeito do trecho do Evangelho lido, então ele inspirou Isabel, colocando a mão dele na testa dela, entendeu? Só que, evidentemente que havia muita diferença na interpretação em que Fábio tinha dado, com o que Isabel pôde absorver e passar para os filhos. Por quê, gente? Limitação da carne, limitação dos encarnados. Assim como vai ser explicado aqui, que cada um ouve a mensagem dentro das limitações que lhes são impostas. Que lhes são impostas, não. Dentro das limitações do crescimento moral e espiritual que cada um tem. Cada um retém a informação de uma maneira, entendeu? Cada um tem o entendimento de certas mensagens de uma maneira diferente do outro. Por quê? Cada um tem uma elevação moral, Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto nós outros se propiciava o ensinamento com um maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Então, como eu disse, mesmo no mundo espiritual, tanto no encarnado como no espiritual, existem as limitações que nós absorvemos a mensagem de cada palestra, de cada oração, entendeu? Porque nós temos as nossas limitações espirituais e morais, cada um tem uma particular. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Aleto sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa no impulso afetivo do pai, que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequena Marieta, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta,
eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Neli me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com esta frugalidade de alimentação? Então vocês veem, gente, que a menina questionou porque eles comiam só uma vez por dia e em outra casa 2 vezes por dia. E, no caso, a Isabel, a mãe explicou, né, que apesar de eles estarem com apenas uma refeição diária, eles gozam de boa saúde, né? Então, quanto benefício que a gente vai estar colhendo com esta frugalidade de alimentação, com pouca alimentação. Quer dizer, o que ela quer dizer? Que mesmo apesar de ter uma alimentação, que eles estão colhendo bastante coisa, vários benefícios. Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão, tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Olha só, gente. Além disso, vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convençam-se de que papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Para quem não lembra, em capítulos anteriores, quando eles chegaram nessa casa, Isidoro é o pai das meninas que estão encarnadas e Isabel é a viúva de Isidoro, né? Isidoro, como espírito, ainda está na casa ajudando a família. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe no domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separemos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. Gente, que porrada na cabeça da gente, que porrada na nossa cara, gente, que murro na nossa cara que a gente está tomando. Eles têm uma refeição por dia e a gente reclama. É complicado, né? A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas, quer dizer, se eles tivessem muita comida, entendeu? Desculpem. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa, ele perguntou à genitora menos respeitosamente. Lembrando, gente, que já no capítulo anterior,
André Luiz percebeu que o menino realmente ele não estava no mesma elevação moral e espiritual que Dona Isabel e as filhas. O menino parecia ter uma elevação espiritual mais inferior, tá bom? Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena. Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Crente de que tudo pode, nem sempre consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afasta das bênçãos da natureza e, em vista de muito satisfazer aos próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. E é verdade, gente. Possivelmente os mais ricos realmente, os que mais têm dinheiro, evidentemente que existem exceções, tá bom? Mas quanto mais dinheiro tem, piores são as tentações, gente. Por quê? Tudo vem com muita facilidade. E da mesma maneira que vem com muita facilidade, eles não dão o devido valor. A pessoa que mais humilde, com certeza, tem isso daqui que a Isabel falou, né? Entendeu? Amizade sincera, visão da assistência de Deus, tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. As pessoas mais humildes conseguem guardar mais, dar mais valor aos momentos mais felizes, né? Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionômica, assumiu a atitude de quem instrui com a noção de responsabilidade e acentuou: não estamos aqui num jardim da infância, meu filho. Estamos no jardim do lar, competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizando as bênçãos que Jesus nos envia. O que ela quis dizer para o Joãozinho? Que, apesar dos meninos do Jardim da Infância não concordarem com o Joãozinho, ela não está lá no Jardim da Infância, eles estão na realidade do lar, da casa. E é aquilo que eles têm e acabou, entendeu? É isso que eles têm que encarar. Mas que vai ter muita gente que vai fazer falso testemunho para eles, que vai falar muito na cabeça dele, no sentido de que, vocês são pobres, vocês têm que buscar riqueza, etc. Tal. E é essa advertência que ela está fazendo, né? É preciso vigiar o coração. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebeldia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o seu Maciel quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitarmos a memória de seu pai, este salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história de nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho,
quando você entrar diretamente na luta material, se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este recanto como algo de sagrado para sua mamãe. Lembrando também, gente, que essa casa é um ponto de encontro de nosso lar na crosta terrestre. Então, esse salão é dedicado única e exclusivamente às lições do Evangelho no lar. Entendeu? Então, quem viu no capítulo anterior sabe que tem dezenas de entidades acompanhando esse Evangelho. E que por isso esse é um ponto de encontro do nosso lar na cidade do Rio de Janeiro. É um dos pontos de encontro de nosso lar na cidade do Rio de Janeiro. Então você vê, por que é um ponto de encontro, gente? Por isso que Isabel está resistindo em alugar o salão, para que aquilo continue a ser um ponto de encontro de nosso lar. Se perdesse aquele salão, perderia o ponto de encontro. Quem viu o capítulo anterior, volta a falar, é uma das missões de Isidoro e Isabel e das filhas e do filho, enquanto encarnados na crosta terrestre. Tá bom? Para que seja mantido o ponto de encontro das entidades espirituais que saem de nosso lar e vêm em missão para a crosta terrestre. Joãozinho, mal-humorado, perguntou: e se eu insistir? A viúva, muita calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo a vocês, precisarei incliná-los no caminho reto. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax de Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amuado e enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Aniceto, que também se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais neste assunto, Nelly. E, fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Fim do 36º capítulo. Então, gente, por aqui vocês viram o valor do Evangelho no lar. E a Isabel, como ela sabe, que eu já falei outras vezes, ser dura de uma maneira amorosa, né? Ela não levantou a mão para o menino, não precisou bater no menino, mas colocou ele no devido lugar. Com que? Com a força moral que ela tem, né? Então, vocês veem que sim, a espiritualidade sabe ser dura, mas com amorosidade. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Aqui terminamos o 36º capítulo. Vão lá, curtam, compartilhem, façam parte do canal, inscrevam-se no canal e divulguem esse link, essa doutrina para o maior número de pessoas possíveis, para que cada vez mais a doutrina dos Espíritos seja mais conhecida. Um abraço e até a próxima, minha gente!